De hoje, o que a gente vai ver até o final do 9º capítulo é a intensidade que a alma vai afetar o corpo. Muitos dos termos que a gente vai ver hoje nós já vimos, mas é bom porque isso realmente fixa na nossa cabeça o funcionamento da alma divina. Porque esse é o objetivo do Tânia. O Tânia vem explicar pra gente o que acontece dentro de cada um de nós. Por que às vezes ficamos confusos, né? A gente quer uma coisa que é errada, por que às vezes vem um despertar de espiritualidade, e finalmente como controlar esse tipo de coisa. Então o Tânia, agora ele vai falar o seguinte, que quando a alma divina começa a afetar o corpo, então a primeira coisa que ela vai fazer, ela quer controlar o intelecto, que afinal de contas é onde ela habita principalmente. Então nós temos 3 níveis de intelecto, certo? Chokhmah, Binah, Dat, que é inteligência, compreensão e entendimento. Nós falamos já que Chokhmah é um ponto, é algo rápido. Binah é o que a mulher faz com aquele ponto que é expandir, então Binah expande a ideia, e Dat é o que traz para o emocional. Então uma pessoa não basta ela saber uma coisa, isso tem que influenciar ela até o sentimento e finalmente até a ação. Se ele sabe uma coisa e não afeta a emoção dele, então é uma coisa que ele, em primeiro lugar ele nem sabe direito, e segundo, não é real para ele. Uma pessoa, quando ele compreende algo e aquilo se torna real, vívido para ele, então isso afeta todos os níveis do corpo dele. Então, como que ele afeta o intelecto? Ele diz que isso é quando a alma divina domina a Chokhmah, a inteligência. Então, ele domina de forma que a inteligência vai focar só em assuntos de Deus. E assim como a compreensão também, ele vai começar a meditar e captar o que é divindade. Para a gente ainda pode parecer uma coisa, não tem nada a ver comigo, como que eu vou captar? Mas é o que a gente está fazendo exatamente agora. Enquanto a gente está estudando Torá, nosso intelecto está se envolvendo com divindade. Por isso que o correto, quando a pessoa vai estudar alguma coisa, é esvaziar a mente. No sentido de que a mente agora está apta para receber todo tipo de conteúdo de Torá. E aí a pessoa começa a meditar na grandeza de Deus e como Ele é infinito. Inclusive, é o assunto da nossa segunda aula de hoje, da Reza. A gente vai falar sobre a infinitude de Deus. Ele começa a pensar e através disso, o que acontece? Falamos que tem inteligência e compreensão, depois o Dat, o entendimento. Quem lembra o que é Dat? Dat é o canal entre o intelecto e a emoção. Quando a pessoa realmente compreende algo e ele leva isso para o Dat dele, aí o que vai acontecer é que ele vai começar a ter temor a Deus. Porque ele vê a grandeza de Deus. O primeiro passo é o temor. Peraí, tem alguma coisa errada. Porque na Sefirot, quando a gente falou das emoções, primeiro vem Chesed, bondade, depois severidade. Por que aqui ele traz primeiro irá, primeiro o temor e depois ele vai trazer o amor? Porque no dia a dia da pessoa é assim que acontece. A pessoa, quando ele começa a se aproximar de Deus, a entender Deus, então a primeira coisa, ele começa a temer. Porque o temor é algo que a pessoa teme, automaticamente ela se afasta. Eu tenho medo de algo. Eu tenho respeito, então eu mantenho uma distância. Então primeiro a pessoa começa a apreciar Deus à distância e depois ele se aproxima. Claro que Deus está próximo de cada um de nós. Deus está dentro de cada um de nós. Mas o ponto de vista da pessoa é que primeiro ele está distante e depois ele se aproxima. E aí sim, depois do temor, ele começou a meditar mais e mais. A gente explicou numa outra aula que primeiro tem o temor inferior, depois o amor inferior, depois o amor superior e finalmente o temor superior. E a gente vai falar disso mais pra frente no Tânia. Bom, depois que a pessoa teve o temor, ele vai ter o amor. Como consta que ele vai ter o amor para Deus como labaredas de fogo no seu coração. O que acontece com isso? Labaredas de fogo representam a sede. Esse também é um conceito que a gente já viu no Tânia. É a sede que a pessoa tem pelo divino por conta da distância dele. Ele está longe de Deus e ele tem vontade, um desejo de se aproximar. Ele tem um anseio e uma espera, uma paixão e um desejo de se unir com o infinito.
com todo o seu coração, com toda a sua alma, no átrio direito. Então, primeiro ele agiu com o intelecto, quer dizer, ele pensou em Deus. Aí ele levou para o coração, que lembra, é o duplex, é o apartamento de baixo da alma divina. Então, o átrio direito, perdão, falei esquerdo antes, o átrio direito é onde a alma também habita. Então, ele influenciou o intelecto. Agora ele tem no coração dele uma vontade muito grande, um desejo de se aproximar de Deus e de estar junto com Ele. Para quê? Para que ele esteja preenchido com a divindade, com Deus. Aqui ele usa 3 expressões para isso. Ratzuf, Ahavá, Malé, Vegadush. Ratzuf vem de ritzpah, de chão. Quer dizer, o átrio direito, primeiro vai ter um pouquinho de desejo a Deus. A alma tem, mas o sentimento da pessoa é um pouquinho. Aí Malé quer dizer cheio, e Gadush quer dizer quando eu vou encher um copo e eu continuo enchendo, apesar dele já estar cheio, começa a derramar. O que vai acontecer com isso? É que esse amor que ele tem a Deus, esse desejo por Deus, vai vazar para o átrio esquerdo. Quem mora no átrio esquerdo? A alma animal. Então ele vai conseguir levar amor divino para a alma animal também. Isso aqui, se a gente entendeu até agora o que é a alma animal e o que é a alma divina, isso aqui é mágico. Isso quer dizer... Pode falar? Uma perguntinha. Toda a concepção aqui no Tânia é de que a alma reside no coração? A alma divina reside no intelecto e no coração, no átrio direito. Sim, no cérebro. No cérebro. Ah, pois é. E no coração, no átrio direito. A gente falou que o coração, o átrio direito, ele se preocupa com a divindade, por isso que na verdade ele só manda o sangue para o pulmão, para oxigenar. E o átrio esquerdo, que é a alma animal, a alma motora, é o sangue oxigenado que leva vitalidade para o resto do corpo. Independentemente de quem é destro ou não? Não, isso é independente, isso é coisa da alma. Isso é o formato do coração. O coração do canhoto é igual ao do destro, funciona da mesma forma. Não funciona ao contrário. A alma está no átrio esquerdo, então? A alma animal está no átrio esquerdo. Exato. Então, o que a alma divina quer é permear o coração de tal forma, com desejo a Deus, a tal ponto que vai levar para o lado esquerdo, que é a alma animal. Tem um termo que se usa chamado gaiola de ouro. Alguém sabe o que é gaiola de ouro? Ah, não sei o filme, eu conheço o termo. Gaiola de ouro é quando você prende alguém e ó, gaiola de ouro é quando você prende alguém com muito amor. Com tanto amor, a pessoa não está realmente presa, mas é tanto amor que a pessoa não consegue falar não. Então, essa é a primeira técnica da alma divina. A alma divina, ele tem tanto amor, quer tanto Deus, que ele consegue influenciar a alma animal. A gente vai ver que a alma animal não é oposta a isso, mas ela naturalmente não é o que ela quer. Então, o que acontece? Isso que a gente fala que vai vazar do átrio direito para o átrio esquerdo, Deus nos livre, a gente não está falando fisicamente, que isso é um perigo, mas a gente está falando que o amor, ele quer tanto Deus, mas tanto, que ele consegue convencer a alma animal dele a gostar de Deus. Isso não é, claro, não é uma coisa que a pessoa acorda de um dia para o outro e consegue. A gente falou já no começo, que a pessoa tem que se esforçar, tem que meditar muito. Na verdade, cada 2 palavras aqui, e depende da frase, cada palavra que o Tânia fala é o serviço inteiro. Então a gente falou, por exemplo, que o começo do coração quer, depois ele preenche, depois ele vaza, cada passo desses pode levar anos. Mas o Tânia ele está mostrando como nós conseguimos querer Deus cada vez mais. Não, a gente nunca vai chegar no nível dos patriarcas, dos Rebbeim. A gente não vai chegar nisso. A gente nem quer isso. Mas tem que saber que a gente consegue querer alcançar. O querer algo positivo já vale muito. Então, quando esse amor passa para o átrio esquerdo, quer dizer que ele está subjugando ele consegue subjugar o lado negativo, que é a fonte das águas ruins, que são os desejos para Klipat Noga, para os prazeres. Se a gente lembra bem, a água é a fonte dos prazeres. Falamos dos 4 elementos: fogo, água, terra e ar.
Cada característica vem de uma delas. Só que a água é o que mais representa o ser humano. Tanto que nós somos feitos, eu não sei qual a porcentagem, 80% de água. O motor, o drive da pessoa são desejos. Isso Freud falou. Porque a pessoa está constantemente atrás de prazeres. Depois a gente sempre traz Viktor Frankl, etc. Mas não é tão absurdo a gente entender que o corpo ele está constantemente atrás de prazer. E o mercado mostra isso hoje em dia. Tudo que a gente consome, na grande maioria é por prazer. E tem mercados permitidos, tem mercados proibidos. Porque a pessoa, se ela não refreia os seus desejos, então eles vão só aumentando. Porque o desejo, esse é o caminho do desejo. Então, o que a gente quer é subjugar a alma animal, que deseja muito, para que ela deseje coisas positivas. Então, primeiro vai subjugar. Subjugar quer dizer o quê? Ah, minha alma animal quer fazer alguma coisa errada, mas não, eu amo tanto Deus, eu quero tanto Deus, que eu consigo não fazer aquilo. E com o tempo, eu consigo convencer minha alma animal a não querer mais aquilo. E saibam vocês que a pessoa consegue isso. Com a mente dele, ele consegue desejar outras coisas. É como uma pessoa que gosta muito de açúcar. Ele deseja o açúcar. Mas aí ele começa a ver como faz mal para ele, o médico fala para ele que faz mal. E aí ele começa a pensar e com o tempo ele consegue se convencer de que o açúcar é ruim. Para alguns isso demora pra caramba. Mas eu sempre tenho uma discussão com as pessoas, café, eu sempre tomei café, era açúcar com um pouco de café. Sempre foi assim. Todo mundo fala, não, você consegue acostumar até tomar. Eu tinha uma discussão, tinha um menino aqui, toda segunda-feira de manhã. Aqui não, na outra sinagoga, com o Shaul. Aí ele começava a falar que dá para tomar café sem açúcar. Eu nunca acreditei. E aí o que acontece? Com o tempo, quando você entende que faz mal, com o tempo você consegue se acostumar até tal ponto que você deseja o café sem açúcar. É óbvio que é um exemplo bobo. Mas com tudo funciona assim. E depois, então, que a alma divina conseguiu controlar a alma animal, ele diz para modificar ela e transformar dos prazeres para esse mundo para o amor a Deus. Como está escrito, Bechol levavecha, isso a gente lá no Shema, você vai amar com todo o teu coração. Levavecha é uma redundância de letras. O teu coração, que você vai amar a Deus com todo o teu coração, seria libecha, não levavecha com 2 beit. Por que tem 2 beit? Então tem várias explicações. Uma explicação é que você vai amar a Deus tanto quando acontece uma coisa boa, quando acontece uma coisa ruim. Ou uma explicação do Rabbeinu Yonah é que você vai amar Deus para coisas boas, com boas virtudes, com amor e temor e etc. Mas também você vai amar Deus com aspectos negativos. E como é isso justamente na situação agora de Israel, tem tudo a ver que Israel tem que guerrear. Uma das características do povo judeu é Rahmanim, piedosos, tem misericórdia. E de repente a gente está indo em guerra, é por quê? Porque às vezes tem que saber usar um aspecto negativo para Deus. Então, às vezes, eu tenho pena de todo mundo. Sim, mas se você tiver pena de alguém que merece um castigo, então você está sendo cruel. Então, você tem que ser duro com ele. É contra a minha natureza, mas tudo bem. É isso que eu devo fazer. Então, essa explicação de Rabbeinu Yonah, por que tem 2 beit, é porque você tem que saber usar uma característica ruim quando necessário. Isso é entre parênteses. O que o Tânia traz dos 2 beit é que você vai saber amar Deus tanto com o teu coração divino, com a alma divina, que ela já ama Deus, como com tua alma animal. E a gente falou isso sobre Avraham Avinu. 2 meses atrás, que Avraham Avinu, ele conseguiu convencer até o mau instinto dele a amar Deus. Não é para qualquer um. Mas é algo que devemos almejar. Então mesmo o lado negativo dele queria Deus. E por que isso funciona? Por que eu consigo eventualmente transformar minha alma animal para que ela ame Deus? Porque a verdade isso é uma coisa que a gente não falou até agora, mas a verdade é que a alma animal, o que ela tem é desejo. Desejo. Desejo é ruim ou bom? Depende para quê. Então o desejo não é necessariamente ruim. Se eu desejo algo bom, é algo positivo. A alma animal, ela é que nem um animal. O animal tem desejo por prazer. É o instinto. E se... Exato, é o instinto. E se meu desejo é por algo positivo? E se eu convenço minha alma animal de que amar Deus é bom? Querer Deus é bom.
automaticamente ela vai querer. Por quê? Como a gente falou antes, você consegue educar o desejo de alguém. Você consegue falar para um animal, olha, ama Deus, Deus é tão bom, Deus é tão grandioso. Por isso, também que a gente faz com as crianças, que quando elas vão estudar a Torá, elas começam com um prêmio. Então, se você decorar um salmo, eu vou te dar uma bala. Por que isso? Porque eu quero que eventualmente ela aprenda a gostar dos salmos sem a bala. Mas começa com a bala. Então, primeiro ele vai fazer por desejo algo físico. E com o tempo ele vai se educar a querer somente pelo espiritual. Mitor shelo lishma balishma. Quando eu começo sem intenção a Deus, com o tempo eu consigo chegar a fazer aquilo só por intenção, em honra a Deus. Então eu consigo educar os desejos. Logo, se a alma animal ela é kohamitaveh, uma força de desejo, eu consigo direcionar ela para algo positivo. Então a natureza dela não é ruim. Só que como o ruim é mais fácil, porque ele está presente no mundo de forma mais descarada, como falamos também lá para trás, que o mundo é cheio de maldade, então é mais fácil ele querer o ruim. Eu vi isso nos meus filhos. Existe uma babá eletrônica hoje em dia chamada celular, certo? Então a mamãe tem que cozinhar, o tati tem que estudar ou dormir, e os filhos estão atacados. O que você faz? Você põe o celular. É horrível isso, péssimo. Mas tá bom, aí deixa com o celular. E o que eu vi nos meus filhos é que no começo eles não estavam nem aí para isso. Pegavam o celular, jogavam no chão, não viam isso. E com o tempo, principalmente os menores, vendo os maiores rindo e se divertindo, então eles ficavam vendo aquelas cores lá, aqueles formatos, eles não entendiam nada. E com o tempo eles se educaram para querer algo ruim. Por quê? Porque é o que está no mundo, é o que está em voga. Então por que a alma animal geralmente deseja coisas ruins, luxúria e etc? Porque é o que tem no mundo todo. Se você só apresentasse para uma criança, por exemplo, só estudo e só divindade desde pequeno, então automaticamente ele ia querer coisas positivas o tempo todo. O mundo vai na contramão. O mundo vem testar. Então a criança primeiro, ela vê o bombom na loja, aí ele escuta, não é kosher, aí ele aprende a não querer, mas demora, por um bom tempo ele quer aquilo. Então é assim que funciona com a alma. Então o que a alma divina quer fazer com o animal é mostrar para ela que é bom desejar a Deus, que não tem problema nisso. E cada um pode tentar, pega um livro de Torá, que você nunca deu atenção, começa a ler e tenta incorporar todas as mensagens daquele livro. Recomendo não começar com muito difícil. Com o tempo você vai desejar terminar o livro, ver o que o tzadik está falando no final, como isso se aplica. Tem que ter força de vontade, porque a alma animal no começo não quer isso. Quer ver o que a CNN está falando da guerra. De novo, não recomendo ver notícias, porque não muda nada, só traz desespero. Então, automaticamente, você pega o celular para falar Teilim. Deixa só dar uma olhada antes no Facebook. Claro que a alma animal não vai te ajudar. Então tem que, não, agora começa, no começo como eu falei, forçado. Não, eu vou só fazer isso, vou fazer só o que eu tenho que fazer. E com o tempo, vai perdendo a vontade de fazer o errado, a vontade de fazer o inútil. Mas isso leva a educação. Leva tempo, leva esforço, porque não é automático. O automático é como a gente foi criado. A alma animal foi querendo fazer, ser um animal, ter o prazer mais rápido. Ou seja, a alma divina, para conseguir isso, ela tem que chegar num amor chamado avaraba. É uma afeição gigantesca por Deus. É mais do que as labaredas de fogo. A gente falou que primeiro, a pessoa ama Deus como o fogo. Isso representa tzimaon, sede. E depois, a pessoa tem um amor de uma avaraba, que é um amor superior. O que quer dizer um amor superior? Qual a diferença? A avaraba é comparado à água. E o avazuta, o amor menor, é comparado ao fogo. Qual a diferença entre eles? O amor ao fogo, sede, quer dizer distância. É que nem o temor que eu falei, mas o amor, quando está em falta. Quando que a pessoa tem sede? Quando ele não tem água na frente dele. Depois que ele toma água, ele tá bem. O exemplo que é trazido é do filho querendo o pai. O filho ama o pai, mas ele está longe. Então o amor que ele tem é muito intenso. Quando ele chega perto do pai, ele vai visitar o pai. Ele fica mais calmo. Então antes ele falava, ai meu pai, minha saudade, meu pai. De repente ele chega em casa e ele não fala mais. O
Que quer dizer que acabou o amor? Não. O prazer que o filho tem agora é muito maior. Antes era saudade, era sede, era falta. Agora ele tem isso resolvido. Então parece que ele está mais calmo. Mas por dentro é um prazer muito maior. Você não tem prazer na sede? Você não tem prazer por Deus quando você está querendo Deus demais e você não sente Ele. Então o primeiro amor que ele traz, labaredas de fogo, é aquele desespero. Por isso que é mais agitação. Lembra que eu falei dos grandes rabinos que mal se mexem na reza? É porque eles já têm Deus dentro deles, eles não precisam ser que nem o fogo. O fogo faz muito barulho quando queima. Por quê? Alguém já parou para pensar por que tem... Quando eu ponho fogo em algo que tem água no meio, misturado, aí você tem muita fumaça, muito barulho. Quando você acende o fósforo, você tem um barulhinho bem, bem pequenininho e puf. Por quê? O fogo ele funciona de uma forma com oposição. Tudo que ele queima não quer ser queimado. Quanto mais oposição você tem, mais barulho ele vai fazer. Então por isso que se eu tentar queimar uma madeira molhada, vai estalar um monte, vai sair um monte de fumaça. Uma madeira mais seca não estala tanto. Tem um barulho, porque a matéria da madeira não quer ser queimada. Então quando a pessoa tem aquele amor intenso por Deus, como labaredas de fogo, ele ainda tem uma oposição dentro dele. Tem ainda uma alma animal querendo que ele não ame Deus. E ele será mau instinto. Quando ele ama mais, ele consegue convencer a alma animal, de repente é como água, é tranquilo. E porque também, se vocês lembram, a água representa o intelecto. Quer dizer, algo lógico. Ele não precisa se excitar tanto, porque ele já tem tudo resolvido. E isso é chamado de Avá Betanugim, amor com os prazeres. O primeiro amor que nós falamos, do fogo, da labareda de fogo, não tem prazer lá. Porque tem a sede, tem a vontade de se aproximar. Quando ele já se aproximou, agora ele tem os prazeres. E que prazer é esse? É o prazer que a gente vai ter quando o Mashiach chegar. No Olam Abá, no mundo vindouro, isso também é para onde as almas vão, quando falecem hoje em dia, eles têm um prazer muito diferente. A gente não tem como imaginar nós, seres normais, aqui nesse mundo. Por quê? Porque é um prazer da presença de Deus. É ter Deus, é ver Deus, é entender Deus. Isso a gente vai ter quando o Mashiach chegar. Então, o que um tzadik consegue, que ele já alcançou isso, é que aqui no mundo ele já sente que ele tem Deus revelado para ele. Então, só para resumir, até agora, só para a gente entender. A alma animal, ela tem desejos, naturalmente ela tem desejos pelo ruim. A alma divina, ela quer convencer a alma animal, então primeiro ela tem que se encher de amor. Como que a alma divina se enche de amor? Através do intelecto. É algo racional. O trabalho dela é intelecto, emoção e ação. Pensamento, fala e ação. Nós falamos que a alma que tem várias formas, intensidades que ela quer afetar o corpo. Começa pelo intelecto. Quando a pessoa medita bastante, o amor aumenta. Esse amor, no começo, ele tem a oposição da alma animal. Com o tempo, ele alcança o amor superior, que é o amor prazeroso. Imagina um noivo e noivo, tá? Antes do casamento, é aquele, né? Estamos falando, claro, no mundo religioso. O mundo laico, na maioria das vezes, já não tem diferença antes ou depois, tá? Estamos falando daquele, o homem e a mulher nunca se tocaram, tá? Então, eles têm um desejo muito grande. Imagina depois do casamento, quando eles estão juntos. Parece mais tranquilo, né? Já resolveu aquela ansiedade. O amor, de repente, sumiu? Não, ele é muito mais intenso agora. A diferença é que já não tem mais aquela sede, o noivo pela noiva. Ele já tem aquele prazer, já estão juntos. Já está resolvido. O amor não sumiu. Ele aquietou, porque ele se torna algo muito mais intenso e sem oposição. Aí depois vem as contas de banco, etc. Sério? Quando você fala de uma criança que você vai educar desde o início, olha que vamos dizer, é muito mais fácil o convencimento a longo prazo de que a alma divina vai dominar a alma animal. Você pega um adulto que viveu, sei lá, X anos, não interessa quanto. Esse convencimento é muito mais difícil. Por quê? Porque exatamente porque o intelecto viu tanta coisa ruim, que não tem explicação. Por mais que você queira tentar convencer o intelecto, esse convencimento, essa transformação da alma animal
exige um trabalho muito mais profundo. Sim. E aí? Quer dizer, Se eu pego uma árvore e eu quero fazer uma cadeira com uma árvore, quando ela tá grande eu vou ter que cortar, eu não vou conseguir moldar ela. Eu consigo fazer uma cadeira, mas vai doer na árvore. Agora, se eu planto várias plantinhas e elas vão crescendo e eu vou colocando dobras, etc., de repente você tem uma árvore viva que você consegue sentar porque ela tem o formato de cadeira. É só procurar no Google Imagens e você vai achar. Por quê? Realmente, quando é criança é muito mais fácil você moldar. Quando é adulto, eu quero me elevar, custa muito mais. Mas é que nem qualquer outra tentação. Uma criança que nunca provou açúcar, é muito mais fácil ela olhar para uma bala e falar não. Criança que já provou, vai chorar. Com o tempo você consegue, mas dói mais. Assim somos. Por que a criança não nasce com tânia? Porque aí não ia ter livre-arbítrio. O nosso serviço é sempre bom relembrar. O que a gente quer com tânia não é virar a cadeira perfeita como nasceu. Não, mas é pelo menos melhorar aqui e ali. E com o tempo chega mais próximo do nosso verdadeiro potencial. Que é a alma divina dominar a alma animal. Não é fácil, mas às vezes a gente toma uma decisão e no começo pode ser estranho, com o tempo vira tranquilo. De uma vez, um frequentador da sinagoga, que a gente estava fazendo Simchat Torah, e aquele eu lembro porque eu acho que eu não bebi muito. A gente estava fazendo Simchat Torah, cada um tinha que tomar uma boa decisão quando ia falar o passuco. A gente ia fazer esse ano também, mas eu estava meio incapacitado. E aí, um dos frequentadores chegou lá, ele falou, sabe que uma decisão? Neca de parmegiana. Não vou mais comer carne e leite. Eu tenho certeza que no começo não foi fácil. Mas, com o tempo, eu imagino que já não ficou tão difícil. Já vou num restaurante, já não peço mais isso, já. E de repente vem uma vontade forte de comer carne com leite. Tá bom, mas com o tempo você vai educando. Imagino que assim, me corrija se eu estiver errado. Não? Nós podemos muito mais do que nós somos. Que o Tânia vem é abrir os nossos olhos. Claro que é profundo. Por quê? Porque ele tem que mostrar como é o funcionamento dessa máquina. Nós somos uma máquina muito complexa. Paradoxal, às vezes. E se eu só falo, sabe o quê? Você pode segurar suas tentações. Hoje eu seguro, amanhã eu não quero mais saber. Mas o ponto final desse capítulo, que é fantástico, espero que a gente chegue hoje ainda, ele vai mostrar pra gente um pensamento que a gente pode ter para conseguir controlar as tentações. Vai funcionar sempre? Com certeza não. Somos seres humanos. Mas vamos aprendendo. Agora, para essa ferramenta funcionar, eu tenho que entender como minhas almas funcionam. Então, a gente pode realmente ter aulas de Tânia, que são 2 capítulos por aula. Então, não é dentro, claro, é ideias. Mas aí eu acho que a gente pode muito mais. Por isso que a gente está entrando de forma mais profunda. Bom, voltando então ao nosso... Mais alguma pergunta? Não, quando é uma decisão neca de parmegiana, ou não quero açúcar, não vou comer açúcar, me parece muito mais fácil do que alguma coisa mais pensamento, você controlar coisas, você passar vamos dizer, a amar Deus mais, mesmo quando acontecem coisas. Isso é muito mais difícil. Sim. Porque o intelecto que hoje, vamos dizer, isso não dá para aceitar. Essa briga, e onde é? Essa briga acontece aonde? Quer dizer, essa briga vai acontecer em todos os níveis. Mas começa com neca de parmegiana, aí depois só leite kasher, depois só carne kasher, e depois a cozinha kasher, e depois tudo fora de casa kasher. Vai ter uma dificuldade, ou várias, em cada um dos pontos. Mas é o costume, é o estudo, é cada vez mais se forçar. Se a pessoa falou, sabe o que? Não como mais carne com leite, parou por aí, shkoyach pelo primeiro passo. Você pode ir mais passos, tá na tua mão. Certo? Cada um vai ter a dificuldade em algum aspecto da vida. Mas dá para continuar, dá para forçar um pouquinho mais, porque a verdade é que na essência mesmo, nossa alma divina é elevada, e a gente deveria conseguir fazer tudo como ela. Não tem um ser humano, fora o Sadikim,
Tem um ser humano que não tem dificuldade em servir Deus. De alguma forma. Se você vier para mim com um prato de carne com leite, não vai ser tentação. Eu não vou sentir vontade. Por quê? Ah, porque eu sou mais santo? Não. Fui criado assim. E mesmo que eu não fosse, por exemplo, há muitos anos eu não como isso. Então para mim já não é mais tentação. Tem que tomar cuidado com quem é viciado. Porque a gente sabe. Parou de fumar há 30 anos. Voltou de repente pode voltar com tudo. Mas ainda assim, mesmo para alguém que tinha um vício, com o tempo ele consegue se apartar mais. Ele vai se cuidar mais, o intelecto vai dominar mais. Ah, eu já dominei 100% tentações em tal âmbito da vida. Tem outros, tem muitos outros. Não se preocupa, todo mundo tem tentação. O que a gente quer é ganhar cada vez mais controle, não só das nossas ações, mas dos nossos pensamentos, das nossas emoções e finalmente todo o nosso jeito de ser. Primeiro emoções, depois pensamento, na verdade. Entendeu? É isso que o Tânia tá levando a gente a conseguir. Então, a gente sente dificuldades, sabe? Eu, por exemplo, ven os netos em casa. Eles não comem se você não pôr o celular deles. Passa água. Se você não pôr o celular, eles não comem. Eu nunca vi. Tá bom? O que você vai fazer? Eu nada, eu vou fazer o quê? Não, o que tem que fazer no começo? No começo, com criança, tá? Com criança, é forçar a barra. Não vai pôr. Mas aí que está, força na barra. Não é, Sarita? Bom, aí não tem como. Cada caso é um caso. Não tem. Educação hoje em dia está cada vez mais difícil. Obrigado. Não pode dar um ex. Não pode. Não. Papel de avô não é educar, é estragar. É estragar, mas a gente não se mete no meio. Não, mas peraí. De novo, é o que eu falei da babá eletrônica. O problema são os adultos, não são as crianças. Sim, claro. Os adultos começam a deixar. Eu lembro quando eu ia comer, minha mãe não deixava eu ler. Porque eu gostava de ficar lendo e mal prestava atenção na comida. Ela me forçou o tempo. Hoje em dia é difícil para eu comer lendo. Com o celular não é mais fácil. Mas é tudo educação. Isso aí. Tudo bem, mas é educação. No começo. Criança de 4 ou 5 anos, de que jeito você tira o celular? Arma um escândalo que. Olha o que o Tchatcha falou. A criança arma um escândalo. E qual é o problema? O problema é que o adulto não aguenta escutar o escândalo. É uma chupeta. É verdade. Vamos lá. Pessoal, a gente está fugindo agora um pouquinho. Tudo é educação. Se você consegue educar um macaco a usar botões, você consegue educar uma criança. Só que não é fácil. Não é fácil. Eu trabalho há 14 anos como professor de escola e já estou achando que eu tenho 70 anos. Que é complicado, entendeu? Claro que é complicado. Bom, vamos lá. Então, o que a gente falou é que a gente quer alcançar o amor a Deus de forma prazerosa. Isso demora muito. E isso vai depender, então, do intelecto da pessoa. E esse amor vai ser de acordo com o entendimento dele e num nível de água. E como uma semente que vai despertar ele para a santidade. Por que a gente falou que é que nem água? Um nível mais tranquilo. A água é comparada ao intelecto, Torá é comparada à água, quer dizer, num nível mais frio. Então é muito amor, mas é um amor frio não no sentido de que a pessoa tem menos amor, mas é um amor muito mais controlado e, por outro lado, muito mais intenso. E com isso ele vai conseguir transformar, então, os desejos da alma animal para que ela comece a amar Deus também. Isso demora muito e com certeza não é nada fácil. Consta no Etz Chaim, ele traz aqui a fonte no Zohar, na Kabbalah, que o mal, a gente está na página 54. E como está escrito na Kabbalah, que o mal ele se transforma para ser algo bom 100% como Yitzhak, como o mau instinto. E a verdade é que o que a alma divina vai fazer com a alma animal é o seguinte. Eu já falei isso também outra vez, mas não lembro se foi na aula de Tânia, que os desejos ruins, a alma animal sempre vai desejar. Você consegue canalizar para algo positivo. O desejo vai estar lá. Mas você consegue canalizar isso para a pessoa querer algo positivo. Um exemplo, não sei se eu já trouxe aqui,
Eu escutei uma vez uma conversa, como se chama? Podcast do Rabino Jacobson com um outro cara que eu esqueci o nome, depois se alguém me perguntar eu trago. Mas era um rapaz que ele foi abusado quando pequeno. E, bom, vocês podem imaginar que ele saiu se afastou da religião e ele tinha um problema muito grande com assuntos de pornografia, etc. E nessa conversa ele conta como que ele retornou, como que ele usa, ele já falou inclusive no TED Talks, ele já falou sobre isso. E ele conta de um colega dele que ele tinha um desejo muito grande nesse assunto, que era ficar com uma pessoa de cada etnia e raça. Imagina, era um cara que, sei lá, eu não sei se a gente consegue se colocar na cabeça uma pessoa assim que tem tanto desejo e luxúria a ponto de querer variedade assim. E aí ele foi se consultar, ele foi se tratar, porque é óbvio que isso não é saudável para ninguém, conviver diariamente com esse tipo de vontade. E ele resolveu isso. Ele viu a fonte do desejo dele, que não é algo fácil, mas ele foi bem, ele se consultou com uma pessoa que orientou ele muito bem. Ele viu que isso vinha da vontade dele de ajudar várias pessoas, a ajuda humanitária. Então ele começou a se envolver com ONGs que ajudavam, queria fome na África e não sei o que no Sudão e não sei o que, ajudar todo mundo, e essa luxúria dele diminuiu. Até passou a estar num nível controlável, até o ponto dele não dar mais bola para isso. Por quê? Porque a fonte das duas coisas era a mesma. Era o desejo de ajuda. E interessante que a relação é chamada na Torá de bondade, de chesed. Mesmo quando é algo proibido, é chamado de bondade. Eu vou trazer agora a fonte exata na Torá, eu posso mostrar depois no Chumash. Que é quando dois familiares têm relação, ele chama de bondade. Por quê? Porque a fonte disso é a bondade. Por isso que muitas vezes, não vou generalizar, mas muitas vezes, uma pessoa extremamente bondosa é uma pessoa que quando ele está num nível de dar muita atenção para a luxúria, é uma pessoa que não se contenta com uma pessoa só e tem desejos e etc. Por quê? Porque a fonte das duas coisas espiritual é bondade. Logo, se a pessoa foca em fazer bondade permitida, que é ajuda e voluntariado, automaticamente ele começa a baixar os desejos dele. Vejam só, é o mesmo desejo, energia, que ele canalizou para algo correto. Então esse é o domínio da alma divina para a alma animal. Ele não vai falar para a alma animal, deixe de desejar, não tenha vontade de prazeres, porque a vontade para o prazer é algo positivo, se o prazer for positivo. Então eu tenho muita vontade de ser intelectual, procura a Torá. Ou que a gente falou na aula sobre universidade, faculdade, procura coisas positivas, procura coisas que vão afetar o mundo positivamente. A energia é a mesma, é onde você vai gastar, que depende da tua decisão, do teu controle. Então, o que ele vai fazer não é fazer a alma parar de desejar, e sim retirar, despir as roupas encardidas da alma animal, que são os prazeres por esse mundo que ela estava revestida. Então as roupas, quais são as roupas da alma? Pensamento, fala e ação. Quando a pessoa dá muita atenção para desejos e etc., então as roupas ficam encardidas. Se meu pensamento é promíscuo, então automaticamente essa roupa, vestimenta da alma, que é o pensamento, está suja. O que a alma divina vai fazer é despir a alma animal desses pensamentos e falar, você quer pensar bastante? Óbvio, a pessoa não consegue parar de pensar. Pensa em coisas positivas. Então daqui já sai uma lição para a partir de agora. Às vezes a gente pensa uma coisa negativa, naquele momento freia. Como? É o teu livre-arbítrio de você saber aonde parar. Você tem esse livre-arbítrio de saber julgar o certo do errado. Exato. E seguir o caminho. Não só saber, mas agir. Então a gente falou do intelecto, que a pessoa vai pensar em Deus e desejar Deus do intelecto, só que desejo está no coração, é uma emoção. Então ele afetou as midot, afetou as emoções, que vão afetar pensamento, fala e ação. E claro, é mais fácil começar da ação, que é a vestimenta mais exterior, que na verdade afeta mais a alma, não vamos entrar nisso agora, mas é a vestimenta que mais controla. Eu quero dar um tabefe em alguém, eu consigo me controlar, ou deveria pelo menos, depois fala e depois intelecto. E assim vai ser com todas as outras emoções do coração, amor e temor, que ele vai focar na sua mente para Deus. E toda a força da palavra na boca e o pensamento no intelecto vão estar repletos das vestimentas do pensamento e fala da alma divina. É isso que a gente quer conseguir.
que vai ser o pensamento sobre Deus e a sua Torá. E toda a conversa, o dia todo vai ser, o tema da conversa vai ser Torá. Torá e, claro, coisas positivas. E é muito importante isso. Hoje em dia, com tanta fake news e com tanta discussão, então é muito fácil a gente só falar de coisas negativas. E a fala afeta muito a nossa alma. Então, a alma divina, o que ela quer fazer com a alma animal, é controlar para que fale só coisas positivas. E a força prática, a ação das mãos da pessoa e todos os outros 248 órgãos do corpo vão ser nas ações das mitzvot, que é a terceira vestimenta da alma. Então, tudo que ele vai fazer, pensar e falar, vai ser Torá, vai ser coisa boa. E agora, no final do capítulo, a gente falou extensivamente sobre a alma divina, como ela preenche o corpo, como ela quer dominar dos 4 níveis, e cada órgão, etc. Agora ele vai falar da alma animal. E a alma animal, a vontade dela é o contrário. É só isso que eu falo. A alma animal é exatamente o contrário. O que ela quer, naturalmente, é dominar o corpo para fazer coisas erradas, e pensar errado, e sentir errado, e o sentimento que a alma, o Yetzer Hara, o mau instinto mais quer na pessoa é depressão. Por isso tem que tomar muito cuidado, porque o foco de tudo é a depressão. É interessante isso, porque a depressão de repente abre as portas para todo tipo de pecado. E aí ele diz uma expressão muito interessante: Letovat Adam. A alma animal quer fazer o contrário para o bem da pessoa, para que a pessoa se fortaleça sobre ela e a controle e ganhe dela. A alma animal, de novo, a alma animal quer desviar a pessoa para o bem dela. Como assim? Como exemplo da prostituta. O Zohar traz, a Kabbalah traz um exemplo de quem é a alma animal. É igual a um rei, que ele tem um filho querido, único. E aí, esse filho cresce no palácio, com todos os modos, e aprende com os melhores professores. E um dia, o rei decide testar o filho. Aí ele chama a prostituta do local, fala: vai lá e desvia meu filho do caminho. Eu quero ver se ele realmente é firme na educação que eu dei ou não. A prostituta tem a ordem do rei, então ela vai fazer o que o rei mandou. E ela vai, e o Zohar entra em detalhes o que ela tenta fazer, abraça ele, etc. E aí, o que está passando na cabeça da prostituta? Eu vou fazer o melhor trabalho que o rei mandou fazer. Eu tenho que obedecer ao rei. Mas tomara que eu fale. Por quê? Porque a prostituta sabe o que o rei quer. O rei quer que o filho passe no teste. Empurre ela, fala: não quero nada contigo, sai daqui. Então, a verdade é que essa mulher de boa vida faz o trabalho não querendo fazer o trabalho, mas é o que ele quer. E por isso, uma frase para trás, ele disse o seguinte: a alma animal, que é da clipá, da escuridão, etc. A vontade dela é o contrário. Mais para trás, quando ele fala da alma divina, ele usou uma palavra a mais. A alma divina, um instantinho só. Bom, tá mais para trás. A alma divina, ela tem o desejo e vontade. A alma animal tem a vontade. Qual a diferença entre desejo e vontade? Vontade é algo que pode vir de fora e que me dá vontade. O rei falou para ela: eu vou te pagar, você vai fazer esse trabalho. Desejo é algo muito lá de dentro, muito íntimo. A alma animal tem vontade de fazer o que Deus mandou e distrair o príncipe. Não tem desejo. O desejo da alma animal é igual ao da alma divina. Se conectar com Deus. Por quê? Porque a alma animal também vem de Deus. O Yetzer Hara, o mau instinto, está escrito Rua Satan. Ele é o Satan, o anjo que apronta com a gente. Ele é o acusador e ele é o anjo da morte. É o mesmo que se transforma. Ele traz a tentação, faz a pessoa pecar, acusa ele lá em cima e depois volta para punir. Mas é um anjo. O anjo, ele nunca vai querer algo contra Deus. Outras religiões falam de seres que têm vontade própria contra Deus. Isso não existe. O anjo,
Ele quer que a pessoa consiga, a prostituta que está lá com o príncipe, abraçando ele, mas chorando, por dentro ela está chorando, porque não é isso que ela quer fazer. Ela quer que o príncipe sobrevaleça. Mas ela tem que fazer o trabalho dela. E aí o que acontece? Se o príncipe consegue vencer o desafio, o rei está feliz, a prostituta está feliz e o príncipe está feliz. E mais ainda, olha o que a prostituta conseguiu. Não só que ela testou o príncipe, fez a vontade de Deus, mas por causa dela, o príncipe é recompensado. Porque aí o rei vai gostar mais ainda do seu filho. Olha como você é forte. Então, se a gente parar para pensar, perguntar, por que Deus criou tantas tentações? Temos que agradecer as tentações. Porque por conta deles, nós, não caindo neles, ganhamos prêmios. Então eles ficam felizes. No começo do capítulo, ele trouxe um exemplo da alma divina e a alma animal. E que são como dois reis querendo reinar uma cidade lutando. A verdade é que esse exemplo é muito bom para entender porque eles querem dominar o corpo, mas não é perfeito. Porque a verdade é que os dois reis, na verdade, estão querendo que a cidade seja dominada pelo rei divino. Então a gente tem a alma divina, que quer Deus. A alma animal, que também quer Deus. Quem é o único bobo? A pessoa. A pessoa é o único que se deixar levar, é responsabilidade dele. Ele não pode apontar para o Yetzirará. Porque no íntimo do Yetzirará, ele quer que a pessoa ganhe. E o que é legal disso? O que é fantástico do Tânia trazer isso pra gente, é que agora a gente sabe. Quando eu tenho um desejo, o fato de eu saber que a própria tentação está torcendo por mim para não cair, me ajuda. Naquele momento, eu estou na tentação, eu vou fazer uma coisa errada, eu vou falar mal de alguém. Eu sei que o Yetzirará que está me fazendo falar mal, ele, na verdade, não adianta eu botar a culpa nele depois. Sou eu que estou decidindo. Eu tenho que ter controle. Ah, não, foi meu Yetzirará que pecou. Não. É você que deixou ele controlar. É fácil? Claro que não é fácil. Mas, de novo, a gente precisa saber que o mundo está apostando na gente. O mundo espiritual aposta que a gente vai conseguir. Tanto que, quando uma pessoa ela sente vontade de se enervar, todos os anjos param e ficam olhando o que ele vai fazer. Está todo mundo lá com bandeirinha, torcendo para ele não cair nessa. E quando a pessoa não cai no desejo, todos eles vibram e aplaudem. Porque, na verdade, até o Yetzirará, até o mau instinto, quer que a gente consiga vencer todas as nossas batalhas.